Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, companheiros. Nosso tema hoje é sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos, itens 10 a 12, muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. E nós iniciaremos as nossas reflexões citando duas passagens evangélicas, uma de Lucas e outra de João. Vejamos. O servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele que muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Está em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. E a outra passagem. E Jesus lhes disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele. E lhes disseram: Logo, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Está em João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Bom, nesses ensinamentos, que acabamos de citar, que são relatados por Lucas e João, os dois evangelistas, Jesus ressalta a lei do livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, com a consequente responsabilidade de cada um no seu modo de viver. O homem traz em si, na sua essência espiritual, o livre-arbítrio, que lhe faculta escolher o que acha melhor para si. Porém, fica preso às consequências agradáveis ou desagradáveis dessas escolhas. Quanto mais inteligente, quanto mais conhecimento, quanto mais talentos, quanto maior entendimento, mais o homem deve produzir coisas boas para si e para os outros. Quando, ao contrário, beneficia-se a si próprio, causando males aos outros, omitindo-se no bem, sofrerá muitos açoites na sua vida, tanto no presente como no futuro, retardando o seu progresso espiritual, porque terá que enfrentar sempre os resultados da colheita da sua semeadura. Enquanto ainda somos espíritos imperfeitos, todo dia é dia de colher os frutos de ações passadas, e todo dia é dia de semear também. De semear repetindo erros ou buscando uma nova semeadura, ou seja, vivenciando novas experiências, refazendo a nossa semeadura para obtermos uma boa colheita. O espírito, que já tem capacidade intelectiva, ele é responsável. Mas aquele com capacidade intelectiva menos desenvolvida, mais reduzida, que tem menos conhecimento, quando ele comete faltas, ele vai sofrer consequências, mas apenas as consequências naturais dos seus atos,
na correspondência do seu entendimento. E aquele que já tem conhecimento, que está mais evoluído, já está mais desenvolvido, que tem discernimento, vai também responder, mas na medida do seu discernimento e do seu conhecimento diante das leis de Deus. Então, conforme ele já tem condições de entender, a sua cobrança será conforme a sua capacidade. Então, a gente vê que é assim que a lei de causa e efeito se processa, numa perfeita justiça, exigindo de cada um apenas o que ele pode dar, o que ele consegue, dar de acordo com o entendimento, com a capacidade que ele possui de compreender o que ele faz ou o que ele fez, Por isso, Jesus, que veio ao mundo para trazer as leis morais, para ensinar essas leis para a humanidade, leis que devem ser vividas por todas as criaturas, filhas de Deus. Essas leis mostram a grande responsabilidade dos que as conhecem e não praticam essas leis. Como se vê na resposta que Jesus deu aos fariseus, que se julgavam que eram os mais esclarecidos da nação. E eles realmente eram, eles estudavam, eles tinham conhecimento, eles se julgavam e eram os mais esclarecidos. E mesmo assim, eram cegos, não queriam ver, Eles não faziam questão de ver. Então Jesus falou para eles, se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Por quê? Porque eles tinham capacidade de discernir e não buscavam fazer de acordo com as leis de Deus. Em seu comentário sobre o assunto, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ressalta a importância dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, reproduzindo os ensinamentos de Jesus, com esclarecimento das leis de Deus, sobre essas leis naturais, conhecimentos que reforçam a necessidade de vivenciarmos esses ensinamentos na nossa vida aqui na Terra. Como espíritos imortais, que somos. E os espíritos, Kardec ainda continuou comentando, e os espíritos se comunicam por toda parte e citam esses ensinamentos sob várias formas, de várias maneiras, e tornam esses ensinamentos de Jesus bem mais claros, mais fáceis de compreender, e demonstram que eles são consequências das leis de Deus, das leis naturais. Então, facilitando o nosso entendimento, fica mais claro, fica tudo mais fácil o entendimento para todas as pessoas. Então, dessa forma, as pessoas, sejam letradas ou não, sejam crentes ou descrentes, sejam cristãos ou não cristãos, podem receber esses ensinamentos de Jesus de uma forma bem clara e compreender. Então, ninguém pode alegar desconhecimento, só quem não quiser conhecer, Então, assim, quem quer que receba esses ensinamentos não pode alegar ignorância, não pode se justificar por não ter instrução, por não conseguir entender. E o Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, veio recordar tudo que Jesus disse, veio explicar as coisas que estavam veladas ao entendimento das pessoas naquela época. E o Espiritismo, dessa forma, coloca, sim, à disposição de
todas as pessoas a possibilidade de praticar esses ensinamentos que Jesus trouxe para nós. E ainda reforçar, o Espiritismo reforça a necessidade de fazer isso, de praticar os ensinamentos de Jesus, que é uma prática que ninguém pode fugir, porque esse é o caminho da nossa felicidade como espíritos, para a nossa verdadeira vida. Ninguém pode fugir desse caminho que foi traçado por Deus para nós. Então, assim, aqueles que admiram os ensinamentos, da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, principalmente, mas não se esforçam por colocá-los em prática, continuando orgulhosos, egoístas, apegados aos bens e valores materiais, provocando males, omitindo-se no bem, são tanto mais culpados quanto mais facilidades têm para conhecer a verdade. Kardec, ainda, nos seus comentários no Evangelho, ele cita também os médiuns. São aqueles que recebem, as boas comunicações e não as colocam em prática, porque julgam que elas são necessárias para os outros e não para si próprios. Recebe uma mensagem voltada muitas vezes para sua forma de viver, para ele se corrigir, e ele nunca põe em prática porque ele acha que ele não precisa, é para o outro. Isso é muito comum na gente, são atitudes que nós, seres humanos, muitas vezes ouvimos verdades e não nos colocamos como necessitados dela, sempre pensando que ela é para o outro e não para nós. Estes médiuns, Kardec diz, são muito mais repreensíveis. Eles sofrerão consequências dolorosas por estarem cegos pelo orgulho, não percebendo que os espíritos se dirigem primeiramente a eles próprios. Então, aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aqueles espíritas, ou aqueles, mesmo não sendo espíritas, que souberem aproveitar os ensinamentos de Jesus, colocarem em prática, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo cristão, e por isso de todo espírita que é cristão sincero, deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhe diga respeito. E o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos, de acordo com a nossa postura diante do que aprendemos. Então, o Espiritismo chama, nos convida, nos mostra o que Jesus ensinou para nós. E aqueles que seguirem e praticarem poderão ser escolhidos. Serão os escolhidos. Então, que a gente medite, sobre isso. Conhecer os princípios espíritas e não se esforçar por ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje é desprezar uma grande oportunidade de viver com mais segurança, com mais confiança em Deus, com mais confiança em si mesmo, nos homens em geral, sentindo-se sempre estimulado à prática do bem. Então, com essas, reflexões, com esses ensinamentos da noite, que nós possamos, buscar sempre seguir esses ensinamentos da melhor forma possível. Que o que aprendemos nós possamos buscar colocar em prática. E pedir a Jesus
o nosso Mestre amado que nos ilumine, que nos ampare, para que nós consigamos, atingir esse objetivo que é importantíssimo para a nossa vida. Boa noite e que Ele, o Mestre, nos ampare sempre.